Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. O país atinge a marca de 99.300.000 brasileiros que têm um trabalho, um recorde. Luana Karen. Mais pessoas ocupadas reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice chegou a 8,7%, menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ações para promover a produção de energia limpa. E renovar a frota de veículos do país para reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global. Temas da entrevista do dia com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Brasil recebe primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 voltadas para crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Investimentos em fontes de energia limpa como alternativa à crise energética que atinge o mundo em função do conflito entre Rússia e Ucrânia. O Brasil vem atuando na eficiência energética, buscando soluções que sejam sustentáveis e viáveis a empreendedores, ao meio ambiente e à população. E para reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global e usar o potencial brasileiro na produção de energia limpa, foi lançado um programa para renovar a frota de veículos do país. Vamos falar sobre estes temas com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, obrigado pelo convite. Ministro, recentemente o Ministério do Meio Ambiente anunciou a iniciativa Frota Mais Verde para promover a renovação da frota brasileira. O senhor pode explicar como é que vai funcionar esse programa? Eu vou explicar um pouco o que acontece no mundo. O mundo, hoje, busca uma rota para eliminar o veículo a combustão. E o Brasil tem as suas próprias rotas, como a do etanol, por exemplo, que é bastante importante para o Brasil. Enquanto o mundo busca só veículos 100% elétrico, a hidrogênio verde, nós temos que lembrar que no Brasil a nossa frota envelhece. Nós temos aí 2.300.000 caminhões e 900.000 desses caminhões têm mais de 30 anos. A nossa frota de veículos leves é aproximadamente 45 milhões de veículos leves, 26 milhões produzidos anterior a 2013. Então a política que nós estamos desenhando é uma política para incentivar a renovação de frota. Não é para comprar um veículo mais novo, mas sim, não é para comprar um veículo novo, mas um mais novo. Se a gente conseguir renovar a frota, o impacto para o meio ambiente é muito maior. E nós devemos levar esse modelo de política pública na Conferência do Clima, para mostrar que a Europa pode eliminar os seus veículos a combustão, porque os veículos com mais de 10, 15, 20 anos estão na África. Estados Unidos a mesma coisa. Os veículos velhos não estão mais dentro dos Estados Unidos. Estão nos países da América Latina, por exemplo. Então eu acho que a gente tem que levar políticas que sejam uma política de um Brasil que quer, sim, combater a mudança do clima, reduzir as emissões, e a renovação de frota teria um impacto fantástico aqui para o Brasil e para o setor automobilístico. A ideia é um bônus para você sucatear aquele veículo que tem mais de 30 anos, você criar um fundo garantidor para dar crédito e juro barato para aquele autônomo, para aquela pessoa poder comprar um veículo mais moderno, mais novo e com certeza muito menos emissor, com muito menos impacto ambiental. Ministro, vou aproveitar que o senhor mencionou então aí alguns países e já adentrar aqui num tema um pouco sobre política internacional também. Estamos a menos de 15 dias do início da COP27, né? A Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada no Egito esse ano. O que o Brasil vai apresentar nessa conferência? O Brasil vai levar um Brasil das energias verdes. O Brasil tem um potencial gigantesco de produzir energia limpa e barata. Em terra, nós podemos produzir eólica, solar e biomassa. E nós temos um potencial de 100 gigawatts. Só para todo mundo entender o tamanho desse potencial, o Brasil produz hoje
180 gigawatts. Então é um volume bastante expressivo de energias renováveis e de energias limpas que a gente pode transformar isso em hidrogênio verde e amônia verde para exportação. Além disso, eólica no mar, cataventos no mar, o potencial é de 700 gigawatts. Então o Brasil é o país das energias verdes e o país que pode fornecer energia verde para o mundo, além de ser parte de uma cadeia de suprimento. A indústria pode vir se instalar no Brasil para aproveitar essa energia verde e barata. Esse é o grande diferencial do Brasil e esse vai ser a COP das energias verdes do Brasil. Ministro, o senhor tem falado aí muito em energias verdes. Para quem está nos ouvindo em casa agora, o senhor pode explicar o que é a energia verde? A energia verde é uma energia 100% renovável. É uma energia que vem, por exemplo, de pás eólicas, que são cataventos, que vem do sol, que são as usinas com placas solares, e que vem da biomassa, quando você pega o lixo de avicultura, suinocultura, o lixo do campo e da cidade e transforma isso em energia. São energias renováveis que não poluem o meio ambiente. E eu acho que o Brasil, por características naturais e econômicas, é um potencial nesse setor. O senhor mencionou, a gente estava falando aí da COP27, o que o Brasil vai levar, mas o Brasil deve ter objetivos a trazer também, né, da COP27. Quais são os objetivos do Brasil esse ano? O objetivo do Brasil é trazer financiamento climático, financiamento com juros para acelerar toda essa nova economia verde, junto com o setor privado. O que a gente pretende é que o setor privado dê escala a uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050, e financiamento de clima pode incentivar tudo isso, porque quando você tem juros mais baratos, você traz um dinamismo econômico para essa nova economia verde, gerar emprego verde aqui no Brasil e trazer uma cadeia de suprimento global também para produzir com a menor pegada de carbono do mundo, porque o Brasil já tem a sua energia, a sua matriz elétrica renovável, sua transição elétrica já foi feita para energias renováveis, 85% da nossa matriz elétrica é renovável, e se você quiser se instalar aqui no Brasil e comprar ela 100% renovável, você consegue mais barato do que energia fóssil. Então o Brasil tem um gigante diferencial aí para ser, sim, uma potência de produção industrial verde. Ministro, no ano passado, a delegação brasileira se destacou pela atuação na aprovação do artigo 6 do Acordo de Paris, que criou o mercado global de carbono. Neste ano foi publicado um decreto que criou o mercado brasileiro de créditos de carbono. O senhor pode explicar um pouquinho mais sobre isso e como é que esse mercado pode beneficiar quem protege a floresta? O Brasil foi protagonista na criação do mercado global de carbono e o governo federal criou o mercado nacional, o mercado regulado nacional de crédito de carbono. O que acontece com esse crédito? Você vai conseguir remunerar quem cuida de floresta. Quando na Amazônia, especialmente, você está protegendo floresta, você vai ser remunerado por manter aquele estoque de carbono naquela floresta e assim remunerar quem cuida de floresta, especialmente na Amazônia. Mas o Brasil também terá diversas fontes de energia renovável, agricultura de baixo carbono, indústria de baixo carbono. O Brasil é um país que tem uma agricultura e uma indústria de baixa emissão que pode gerar crédito. Isso significa receita extraordinária para os projetos. Então, o crédito de carbono antecipa o futuro. Ele traz para o presente, uma vez que aquilo que era inviável economicamente, com a receita extraordinária do crédito de carbono, você consegue fazer com que esses projetos sejam viáveis hoje e desenvolver mais rápido uma nova economia verde. A gente consegue, ministro, imaginar, assim, num futuro próximo, sei lá, pequenos empreendedores, enfim, pessoas vivendo mesmo a partir de crédito de carbono? Parece uma coisa ainda tão distante. O crédito de carbono é muito complexo. Eu acho que o pequeno produtor e o próprio Banco do Brasil já lançou um programa chamado Carbono BB, que já vai atingir pequenos produtores olhando para o pequeno produtor. São cooperativas e bancos que terão a capacidade de mensurar se aquela atividade produz crédito, gera crédito e ele mesmo vai comercializar para esse pequeno produtor e assim ele vai ter uma receita extraordinária por uma atividade. No exemplo do pequeno produtor, por cuidar de floresta. Então eu acho que ele é bastante complexo, é um mercado novo que está nascendo, várias estruturas vão ser desenhadas e formadas e com certeza num futuro próximo, aquele pequeno produtor, por exemplo, que é um suinocultor, que ele reduz as emissões de metano, porque ele trata o resíduo orgânico da sua suinocultura. Ele está gerando um crédito de metano, um crédito de carbono, e vai ser remunerado por isso. Mas a cooperativa vai montar toda essa estrutura para ele, ele vai só continuar produzindo a suinocultura dele, mas a estrutura que está sendo montada por esse mercado de carbono vai fazer com que ele seja beneficiado e remunerado por uma atividade que ele já faz.
só que ele não sabe que dá para ser remunerado por isso. Então, eu acho que o mercado de carbono vai se desenvolver no Brasil, já começou e é um potencial que o Brasil tem. Então, vai fazer parte da realidade das pessoas, direta ou indiretamente? Eu acho que vai fazer parte, não da realidade das pessoas, dos grupos que vão desenhar tudo isso, como eu falei, os bancos, cooperativas, e as pessoas vão se beneficiar disso, porque é muito complexo entender do que é um crédito de carbono, como gera, como mensura, como emite um crédito de carbono, como vende um crédito de carbono. Eu acho que o pequeno produtor, a pequena indústria, não vai entender disso, mas as estruturas vão ajudar eles a fazer com que isso aconteça. O Sebrae é um bom exemplo disso, que vai trazer todas essas tecnologias para fazer com que eles se beneficiem desse novo mundo que chama mercado global de carbono. Ministro, recentemente o Brasil bateu um recorde de geração de energia solar e eólica. 2022 ainda não acabou, mas já é considerado o melhor ano de energia limpa do país. O que a gente pode esperar para o futuro? O futuro é quintuplicar esse volume de energia. Nós batemos recorde de produção. O Brasil instalou só no governo, no nosso governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, uma Itaipu de energia solar foi instalada no Brasil por incentivo do governo federal, por política de incentivo do governo federal, e nós instalamos 6 gigawatts de energia eólica. É meia Itaipu, vamos dizer assim. Então, é muito volume de energia renovável. E por que se instalou e por que se acelerou esse processo? Incentivos e estrutura de política do governo federal. O ministro Saxida está fazendo um excelente trabalho para fazer com que esse setor quintuplique nos próximos anos. E eu acho que o Brasil é uma potência nessas energias renováveis e mais baratas. O que acelerou esse processo é porque você instala uma placa solar na sua casa, na sua indústria e reduz a sua conta de energia. E o Brasil tem aí, é abençoado por uma energia solar e por ventos constantes em algumas regiões, e por isso que a gente a gente acredita que isso deve quintuplicar nos próximos anos. Pois é, vamos falar de energia eólica um pouquinho mais. Na semana passada, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia assinaram uma portaria que cria o portal único para a gestão do uso de áreas no mar para geração de energia. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona isso? Eu posso. No IBAMA, nós já temos aproximadamente 169 gigawatts solicitados para instalação de parques eólicos no mar. São cataventos no mar. Esse volume de solicitações, a gente precisava de uma plataforma, um portal único, uma plataforma única, porque não é só o IBAMA que autoriza. Você tem vários órgãos que vão desde do Ministério da Agricultura pela Pesca, do Ministério da Defesa pela Marinha. Então, nós precisávamos agilizar esse processo para licenciamento dessas áreas. Então, eu, junto com o ministro Adolfo Saxida, desenhamos uma portaria interministerial para trazer toda uma estrutura digital para acelerar esses processos de concessão de áreas para a gente explorar esse potencial, que são 50 Itaipus que podem ser instaladas no mar. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco e o governo federal está se empenhando bastante para que isso aconteça da forma mais rápida possível, e, por isso, uma plataforma digital única de gestão de áreas no mar. Ministro, como é que funciona isso na prática, né? Para a gente que está ouvindo, imaginar em plataformas de energia eólica no mar, né? Como é que a instalação dessas eólicas no Mar do Nordeste, por exemplo, pode levar desenvolvimento para essa região, e como é que a gente consegue visualizar isso? A instalação, se for em áreas rasas, nesse caso Nordeste, as áreas são rasas, mesmo a 20, 30 quilômetros de distância da costa. Então, você pode instalar essas plataformas de cataventos no mar, ao mesmo tempo proteger o turismo, que você vai estar a uma distância que você não vai atrapalhar o turismo, e você vai melhorar a fauna marinha. O Nordeste não tem uma fauna marinha abundante, porque você não tem a proteção da sombra, e essas estruturas vão com certeza trazer sombra no mar, e você vai aumentar a fauna marinha. Essa estrutura toda instalada no mar gerará energia, porque você tem ventos constantes sem tempestades, e por isso que o mundo olha para essa oportunidade, porque o Brasil é o país com uma vasta área costeira, importantíssimo que a gente não tem tempestade. Então, quando você instala aqui aquele aerogerador, com certeza vai ter uma manutenção muito menor que outras regiões, como o Mar do Norte na Europa, que você tem aí constantes tempestades. Então, o Brasil é provavelmente o custo mais barato de energia eólica offshore. Além disso, para isso virar realidade,
A receita extraordinária de carbono desses projetos trará aí uma das energias mais baratas do mundo. E ainda tem fomento a uma indústria, uma cadeia produtiva, né? O investimento calculado por uma consultoria é de R$1 trilhão para explorar esse volume de 50 Itaipus no mar. Isso tudo vai gerar receita, vai gerar atividade econômica e vai gerar uma energia barata. O mundo está preocupado com segurança de energia, não é isso? Segurança energética. Então, muito provavelmente as empresas irão se deslocar para o Brasil, porque aqui não falta energia e não falta energia limpa. Nós temos uma estrutura muito robusta da nossa matriz energética, 85% renovável, com um volume de transmissão, de linha de transmissão de 170 mil quilômetros de extensão. Então, você tem a segurança de uma matriz plural de energia, e você pode se acoplar a uma 100% renovável como a eólica e solar e desenvolver sua indústria com a garantia que nunca vai faltar energia limpa. Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho de outro assunto que também gera impacto ambiental, que são os lixões. Já são mais de 800 lixões fechados desde o lançamento do programa Lixão Zero. Qual a importância dessa iniciativa? Essa iniciativa é muito importante. Ela foi iniciada pelo ministro Ricardo Salles, que trouxe a agenda ambiental como algo bastante importante, e nós trouxemos aí, isso começou em 2019, já fechamos 800 lixões. Nós também desenhamos um programa de crédito de reciclagem, que aí você consegue separar e dar valor àquela embalagem para que ela não vá parar no lixo, para que ela seja reciclada. E nós também estamos instalando biodigestores nas escolas, num programa Escolas Mais Verdes, para fazer com que a criança comece a separar o lixo orgânico do reciclado. Se isso começar na escola, com certeza a gente vai ter um volume menor de lixo nos aterros, e assim você vai criando uma nova economia numa economia baseada em reciclagem, baseada em transformação do lixo orgânico em biogás e biofertilizantes, e assim que você vai criando uma nova economia verde atrelada a lixo. Lixo que começa a virar oportunidades no Brasil. Pois é, como é que fica a reciclagem especificamente dentro desse contexto? Quais são as ações de fomento a isso? O governo federal assinou agora, em janeiro deste ano, o marco legal dos resíduos sólidos, que traz segurança jurídica e já trouxe investimentos de mais de R$1 bilhão para esse setor de tratamento de resíduos. Nós temos que eliminar os lixões a céu aberto. E como a gente vai fazer isso? Reciclando. A gente tem que evitar que aquela embalagem chegue no lixo e a gente tem que evitar que aquele resíduo orgânico chegue no lixo, transformando ele, como eu comentei, em um produto numa economia circular, e por isso que nós lançamos o crédito de reciclagem, que é muito parecido com o modelo do crédito de carbono. Quem produz, quem comercializa aquela embalagem, pode recomprar ela para fazer essa cadeia circular acontecer. E o Brasil é líder, né, em reciclagem de latinha de alumínio, embalagens de defensivos agrícolas, né? Sim, o Brasil, praticamente 100% das embalagens de latinha de alumínio são recicladas, porque elas têm valor. E, do outro lado, a cadeia dos defensivos agrícolas, o setor, coloca R$200 milhões para garantir que as embalagens de defensivos não vão parar na natureza, nos nossos rios, nas nascentes, nas propriedades. O Brasil recicla 94% das embalagens de defensivos, enquanto, segundo lugar, Alemanha e França 70%, e os Estados Unidos 30%. Então o Brasil é um exemplo mundial de uma agricultura, de um produtor rural responsável que cuida com certeza do meio ambiente. Um minutinho aqui para a gente terminar. É possível, ministro, a gente aproveitar essa experiência, enfim, essa parte com que a gente se dá tão bem, que é na reciclagem de alumínio e de defensivos agrícolas, para outras áreas, para reciclagem de outros produtos? Outras áreas, por exemplo, logística reversa de eletroeletrônicos, de baterias, de óleo lubrificante. Todas essas áreas, o governo federal, essa pauta é bastante importante. Essa pauta, nós trouxemos essa pauta de forma importante, porque meio ambiente é saneamento e resíduo. É você tratar esgoto para mais de 100 milhões de pessoas e tratar o lixo e eliminar o lixo a céu aberto em várias cidades. Nós ainda temos 2.500 lixões a céu aberto, nós eliminamos 900, mas essa é uma pauta importante. E tirar, como eu falei, eletroeletrônicos do lixão. Você às vezes vê um computador velho jogado lá, pilha, óleo lubrificante, tudo isso. A gente está criando essa nova economia verde, que tem que trazer todos esses resíduos, aquilo que era lixo, transformar em uma oportunidade de geração de emprego e renda. Eu acho que essa é a política do governo federal. Ok, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. As agências do INSS não vão ter expediente amanhã, dia 28 de outubro, e na quarta-feira da semana que vem, dia 2 de novembro. O atendimento presencial vai ser suspenso em razão do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público e do feriado de finados. Nesses dias, o cidadão pode utilizar o aplicativo Meu INSS ou acessar a página gov.br/meuinss. O atendimento pelo telefone 135 vai funcionar normalmente amanhã. No dia 2 de novembro, o atendimento será apenas eletrônico. A taxa de brasileiros desocupados caiu entre julho e setembro. O índice recuou 0,6 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores e ficou em 8,7%. De acordo com pesquisa do IBGE, 99.300.000 brasileiros estão ocupados. O número é recorde. Letiele Damasceno conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Ela trabalha como serviços gerais em uma lanchonete em Brasília. Agora minha prioridade é guardar um dinheiro para poder fazer faculdade ano que vem e ajudar minha mãe com a outra parte, que a gente mora só eu e minhas 2 irmãs e minha mãe, e só minha mãe trabalhando não dá conta de tudo. Letiele faz parte de um grupo de quase 100 milhões de pessoas que têm uma ocupação no país, seja um emprego com carteira assinada, uma vaga no serviço público ou um trabalho informal. Este é o melhor resultado desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Resultado impulsionado pelo setor de serviços, na avaliação do economista Ricardo Caldas. Com as medidas adotadas para a recuperação, para a retomada da economia, foi possível reduzir o desemprego. Superou a Covid, ela deu mostras de uma economia reforçada, fortalecida, e isso se deve principalmente ao setor de serviços, que tem sido o carro-chefe da economia desde 2021. Mais pessoas ocupadas, claro, reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice que mede o desemprego no país segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. São 9 milhões e meio de brasileiros procurando emprego, menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, comentou o resultado. Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria, ou seja, todas as formas de inserção mostrando expansão. E a renda média do trabalhador cresceu. Segundo o IBGE, o valor médio está em R$ 2.737, valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Reportagem Luana Karen. Os Estados Unidos suspenderam as restrições contra exportações brasileiras de aço laminado a quente. As medidas que dificultavam a compra do aço brasileiro estavam em vigor desde 2016. Com a revogação, os Estados Unidos deixam de cobrar taxas adicionais de até 46% ao adquirir esses produtos do Brasil. Em nota, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores afirmaram que a extinção das medidas para as exportações brasileiras não deve levar a continuação ou a retomada de dano material à indústria de aço dos Estados Unidos. O que foi demonstrado ao longo do processo de revisão, que contou com a atuação conjunta dos 2 ministérios e de exportadores. O Ministério da Saúde recebeu 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos
com comorbidades. O uso do imunizante da Pfizer foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em setembro deste ano. O Ministério da Saúde deve publicar uma nota técnica com as orientações para gestores estaduais e municipais sobre a aplicação das vacinas. As doses vão ser distribuídas de forma proporcional a todos os estados e Distrito Federal. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.